Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Nós iniciamos, há algumas semanas, uma série submissa a um tema. Alguém se lembra qual é o tema da nossa série à noite? Qualquer um de cada vez, só para não dar tumulto aqui. Virtudes da consciência ética cristã. Então vamos todo mundo falar? Virtudes da consciência ética cristã. Tem até cola aí para vocês, olha que coisa legal. Virtudes da consciência ética cristã. E aqueles que têm nos acompanhado até aqui sabem aquilo que temos feito desde a nossa primeira reflexão. A nossa preocupação é alistar algumas virtudes que precisam estar presentes na nossa vida para que então a prática dessas virtudes possam proporcionar uma ambiência de mundo, de vida, que seja sustentável, que seja o mais agradável possível. Porque nós temos entendido e temos aprendido que a falta da prática de virtudes tende a nos colocar numa realidade cada vez mais caótica. A falta da prática de algumas posturas corretas e éticas, sobretudo nesse tempo, pautado pela corrupção, pela vantagem sobreposta ao outro, pelo nosso tão tradicional e cabreiro jeitinho brasileiro, nós temos entendido que, à medida em que nós vamos escateando diante de nós essas virtudes e furtando da nossa prática de vida, nós vamos existindo cada vez num mundo ou numa realidade ou numa sociedade pautada pela maldade, pautada pela crueldade. E nós aprendemos que, como cristãos, nós somos as pessoas que os céus habilitaram para que, então, por meio da nossa vida e dos subsídios que nós recebemos, praticarmos essas virtudes. Em outras palavras, não há ninguém sobre a face da terra que esteja mais habilitado a praticar as virtudes do que nós, os filhos de Deus, do que nós, os portadores do Espírito Santo de Deus. E 3 são os subsídios que nos garante o cumprimento dessa expectativa celestial com a nossa vida aqui no ambiente terrestre. Primeiro, diz respeito ao nosso novo nascimento. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nós adquirimos uma nova natureza, uma nova maneira de ver a vida, uma nova forma de pensar. E essa nova fundamentação é que nos habilita a andar de maneira diferente sobre a face da terra. O segundo subsídio tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito de Deus em nós que nos habilita a praticar determinados atos que não seriam possíveis se não fosse a presença dele em nós. É o que Paulo, aos Gálatas, no capítulo de número 5, vai chamar de fruto do Espírito, essa confirmação, esse atestado de que eu sou de Deus. E a gente sabe muito bem disso, que ser de Deus não significa ter a expressão divina da pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo estampada nas nossas camisas. Ser de Deus não significa ser uma pessoa que lê a Bíblia. Ser de Deus não significa ser uma pessoa que posta versículos bíblicos nas redes sociais. Ser de Deus é ser uma pessoa marcada por um estilo de vida regido pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É uma pessoa que demonstra o que nós estamos chamando de virtudes aqui. E que Paulo vai chamar lá do fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. São as expressões claras de que tem alguma coisa diferente na minha vida, na minha existência. E essa coisa diferente é o Espírito Santo de Deus, que é o segundo subsídio que nos habilita a viver uma vida pautada pelos valores do reino e que esses valores do reino vão, por meio das nossas vidas, marcando a existência que nós chamamos vida. O terceiro subsídio é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. É por meio dela que nós vamos aprender a fazer o que deve ser feito.
a ser da maneira como deve de fato ser cada indivíduo, cada pessoa no papel que ocupa e na função que desempenha. Aqui aprendemos a ser homens melhores, maridos melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores, mulheres melhores, mães melhores, cidadãs melhores, porque a Bíblia vai se tornando uma luz para o nosso caminho, apontando, de fato, as direções que nós precisamos tomar para viver uma vida digna de filhos e filhas do Senhor. Então, ninguém mais habilitado do que nós, filhos e filhas de Deus, dotados pelo Espírito de Deus e guiados pela palavra de Deus, com uma nova natureza recebida pela presença desse Espírito que existe para testificar e para viver isso que nós estamos denominando como virtudes. E na semana passada, nós falamos da primeira virtude, que nós chamamos de virtude mãe. Alguém se lembra qual é a virtude mãe? Semana passada. Vamos lá, gente. Deus tenha misericórdia de vocês. Amor, obrigado, amor. Amor. Lembra do que nós falamos na semana passada? Nós pegamos lá o Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, e trouxemos, inclusive, um mandamento, um ordenamento de Jesus Cristo. Olha, assim como vocês foram amados pelo meu Pai, vocês devem amá-lo. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E, de igual modo, ame o seu próximo. Há um ordenamento, há um mandamento de que nós, como filhos e filhas de Deus, amemos. Interessante isso, porque nós entendemos que, apesar do amor ser uma forma espontânea, né? Ninguém quer ser amado porque alguém mandou. Imagina seu filho, sua filha chegar para você: pai, mãe, eu te amo porque eu sou obrigado a te amar. E nós entendemos que a expressão do amor, ela nasce de forma espontânea. Só que nós tivemos a oportunidade de compreender adequadamente que quando o Senhor Jesus Cristo vai ordenar a prática do amor, Ele não está fazendo uso do amor eros, que é o amor paixão, que é o amor que leva o homem e a mulher a olhar um para o outro e dizer: eu quero, é para mim. E é esse amor que leva a essa relação que transporta para a caminhada do namoro, do noivado, para que então possamos experimentar do segundo nível, que ele chama do amor filéu ou do amor filia, porque enquanto eros eu quero para mim, o filéu eu quero que dê certo para ambos. E aí ele então usa no ordenamento a terceira expressão de amor, que é o ágape. O ágape não tem a ver com paixão. Ágape não tem a ver com sentimento. Ágape tem a ver com decisão. Eu decido fazer o que tem que ser feito em prol do outro, não é porque o outro merece, é porque o outro precisa. E aí nós somos convidados a viver esse amor a tal ponto que sejamos capazes de amar inclusive o nosso inimigo. Não com emoção, não para que convivamos de forma fraterna, como o filéu nos permite, mas para que sejamos uma expressão dos céus na terra, fazendo o que deve ser feito, porque isso é esperado de nós, a despeito de quem vai ser alvo da atitude correta e ética praticada por nós. Está claro? Apenas uma retrospectiva sucinta do que nós falamos até aqui, até para que aqueles que porventura estejam aqui pela primeira vez possam entender sobre o que nós estamos tratando. E hoje eu queria falar sobre uma outra virtude, que é a virtude da humildade. Como que a gente define humildade? Quem que é humilde? Interessante isso, porque normalmente a gente tem uma má interpretação de humildade, definindo humildade como autodepreciação. Humildade como um auto-menosprezo. Se a gente volta a nossa mente e tenta definir a humildade, a gente vai respaldar a nossa conceituação nisso.
Sendo que, na verdade, a humildade consiste num reconhecimento das minhas limitações. Esse entendimento de que eu sou limitado, de que eu sou humano, de que eu sou falho. E eu faço isso de forma equilibrada, eu faço isso de forma realista. E talvez uma definição de humildade que reforça o conceito que estamos aqui construindo seja de Spinoza, quando ele vai dizer que humildade é essa consciência nascida do fato de que nós somos impotentes. É essa consciência de que nós não somos completos nem perfeitos. Então, quem que é humilde? Humilde é aquele que tem consciência dos seus limites. Humilde é aquele que se vê humano. É aquele que reconhece que, apesar de ser tudo, apesar de ser muito, de ter muito ou de saber muito, ele não é tudo, ele não tem tudo e ele não sabe tudo. Eu tenho muito, eu sei muito, eu posso ser muito, mas esse muito não compreende o tudo diante de mim, diante das outras pessoas e diante da existência. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar na conceituação de humildade é isso. Quem é aquele dotado pelo Espírito de Deus e que se reconhece humilde? É aquele que olha para si e reconhece de forma equilibrada, sensata, a sua limitação. E além dessa consciência de limites, humilde é aquele que se submete à verdade. Humilde é aquele que sabe que tem opiniões e que as suas opiniões não necessariamente cobrem toda a verdade. Humilde é aquele que sabe que tem uma percepção da realidade e não compreende toda a realidade. Na verdade, vamos dizer que, inclusive, o sábio só é sábio porque ele conhece a sua própria limitação e se abre para novos aprendizados. Eu tenho um amigo, mentor, pastor Irlande Pereira de Azevedo, um ícone dos batistas brasileiros, um senhor de quase 90 anos de idade, com uma mente brilhante. Estávamos, certa vez, sendo preletores de um evento lá no sul do Brasil, e eu me recordo de, numa roda de conversa, iniciarmos alguns diálogos e, numa das indagações e das trocas de palavras, ele me deu uma lição que marcou a minha existência e que me colocou, de fato, no lugar que eu deveria estar. Ele disse assim: Daniel, eu não me permito ir para a cama sem, naquele dia, aprender alguma coisa nova. Você imagina um senhor de quase 90 anos olhar para você e dizer: eu não me permito ir para a cama sem, naquele dia, aprender algo novo. Ele disse: essa semana eu me peguei deitado e, numa avaliação do dia, eu percebi que eu ainda não havia aprendido algo novo. Levantei-me da cama, fui ao meu escritório, peguei um dicionário de língua francesa e decidi aprender uma nova expressão em francês antes de dormir. Aí eu disse: pastor Irlande, eu vou me recolher à minha insignificância e vou dar uma saidinha. Essa é a sabedoria. É o entendimento de que nós não somos seres completos. E a sabedoria reside exatamente nessa abertura de espaços para novos aprendizados. E talvez seja esse o nosso maior obstáculo que impede o nosso crescimento e conhecimento, que é a soberba intelectual. A pessoa que se vê pronta. A pessoa que acredita que porque sabe mais do que algum ou alguns, ele já sabe tudo. Eu estive essa semana que passou em Brasília, reunido com 20 jovens pastores. A gente intencionalmente tem construído uma trajetória de cuidado, de mentoreamento com essa nova geração de pastores. Todos abaixo de 30 anos, com no máximo 2 anos de ministério ou de ordenação ministerial. E uma das tônicas que a gente sempre dá no encontro é essa abertura para o aprendizado.
é uma caminhada multidisciplinar de capacitação continuada. Por quê? Porque nós não somos seres completos. Sobretudo para essa geração de líderes pastorais, dentro desse contexto, dentro deste momento da nossa história. E isso que eu estou falando alcança você nas posições que você ocupa. Nós não estamos mais situados numa sociedade linear. Nós estamos hoje situados numa sociedade disruptiva. Há um professor da Universidade de Louisiana, Langston, ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e quem não sabe escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender para reaprender. Por quê? Porque o mundo onde nós estamos inseridos não é mais o mundo que nós nascemos. E o mundo que nós deixaremos quando partirmos daqui será um mundo diferente do mundo como nós o encontramos como chegamos aqui. Por isso, essa compreensão e essa percepção humilde de que eu estou num constante processo de aprendizado. Porque o verdadeiro sábio é humilde que sabe que sempre pode aprender. Humilde também é o reconhecimento essa consciência, né, dessa fraqueza que nos alcança enquanto humanidade. Humilde é aquele que erra, que reconhece que erra, que busca corrigir os seus erros e que faz de tudo para não repeti-los. Porque diz que o jumento, ele não pisa 2 vezes no mesmo buraco. Então, se o jumento tem a capacidade, por mais da limitação intelectual dele, de não pisar 2 vezes no mesmo buraco, o que há de expectativa com relação a nós? É tolice querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por isso, a expectativa de que a humildade possa, de fato, fazer gerar diante de nós as nossas fraquezas, mas a partir da consciência da nossa fraqueza, das nossas limitações e dos nossos erros, nós nos esforçarmos para não mais repeti-los. Porque nós já sabemos os danos, as consequências de trilhar aquele caminho. Daí, inclusive, uma postura de humildade, de nos ajuntarmos àqueles que já percorreram aquele caminho e buscarmos, a partir da instrução, a partir da experiência, o que fizeram para percorrer e o que podemos fazer para percorrermos o mesmo caminho com o menor índice de dor possível. E daí eu louvo a Deus pelos nossos jovens acima de 60 anos aqui da nossa igreja, que tem vida, que tem experiência, que já passou pela estrada onde nós ainda estamos pensando em entrar, e que a partir das suas percepções, a partir das suas vivências, podem contribuir para que então os nossos corações humildes, conscientes das nossas fraquezas, possamos aprender com os erros dos outros e quando, por conta das nossas limitações, errarmos, corrigirmos e não mais cometê-los. E se nós pudéssemos resumir isso numa frase, diríamos que humilde é aquele que não aceita a idolatria do ego. Idolatria do ego talvez seja a pior idolatria que existe. Porque a idolatria do ego, ou aquele que se entende como ego absoluto, é uma pessoa soberba. É uma pessoa orgulhosa, narcisista, invejosa, ciumenta, que não aceita confrontação. Lembra de Nabal, marido de Abigail, que entra no confronto com Davi? Se você abrir o livro de 1 Samuel, capítulo número 25, será dito que Nabal era um camarada presunçoso, insolente, tolo, cheio de si mesmo, autossuficiente, e pagou um preço por conta disso. Egos absolutos, pessoas cheias de si mesmo, pessoas em si mesmadas. Tem pessoas que oram todos os dias pela manhã, dando a Deus graças a Ele por ter Ele como filho. Como se Deus tivesse, de fato, ganho porque tem Ele ou tem ela como filho e como filha de Deus.
E uma vez que nós estamos dispostos a praticar a virtude da humildade, naturalmente brotam 3 virtudes da virtude da humildade, que eu chamaria de virtudes decorrentes da humildade. E quais são elas? A simplicidade, a modéstia e a gratidão. Essas 3 virtudes, à semelhança da humildade, precisam ser compreendidas de forma correta para que nós não sejamos enganados pela aparência de definição. Porque há palavras que nos enganam. E a simplicidade, por exemplo, é uma dessas palavras que nos enganam. Quem é o simples? Nós poderíamos dizer que simplicidade é o despojamento do ser. Ou seja, é aquele que se apresenta como é aquele que demonstra o que de fato é, que abre mão dos ornamentos, que abre mão dos acessórios, da perfumaria, para que de fato ninguém pense que ele é aquilo que ele não é. E nós temos uma tendência, sobretudo dentro desta realidade midiática, de querermos parecer o que nós não somos. E para que a gente consiga aqui definir de forma clara o que eu quero dizer sobre simplicidade, eu vou pegar o sentido oposto. Um exemplo como sentido oposto. Pessoas muito ricas, pessoas muito intelectuais, pessoas muito famosas, apesar da sua riqueza, apesar da sua intelectualidade e apesar da sua fama, podem ser pessoas simples. E talvez a reação sua a essa declaração seja: como? Como que pessoas muito ricas, muito intelectuais, muito sábias podem ser simples? Fugindo da ostentação. Essa é a forma de você revelar simplicidade. Esta é a característica que faz com que, de fato, experimentemos dessa virtude da simplicidade. Se a gente vai para o texto sagrado, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, dando uma exemplificação clara do que é ser simples. E ele faz isso quando apresenta a nós a história de 2 homens, um pecador e um religioso, que se colocam a orar. E ele vai deixar lá bem claro para nós que o simples é aquele que prefere entrar no secreto do seu quarto, em silêncio, do que aquele que sobe as esquinas da sua realidade, para que então todos possam contemplá-lo e vê-lo fazendo as suas orações em alto e bom som. Porque não tem a ver com o estético, tem a ver com o ético, não tem a ver com aquilo que a gente expõe, tem a ver com aquilo que é a nossa essência. Então, quando nós pensamos em simplicidade, a gente está pensando exatamente nessa atmosfera da falta dos ornamentos, da perfumaria. E o que vem à sua mente, talvez, que ilustra como uma figura adequada à simplicidade? Pensa aí. Quando você pensa em simplicidade, o que vem à sua mente? Eu acredito que vai ao encontro da mente e do coração de algumas pessoas aqui, quando peço para trazer à memória a imagem de alguma coisa que ilustre a simplicidade, alguém diria o seguinte: as crianças. As crianças são sinônimo de simplicidade. Particularmente, eu não farei uso das crianças como elemento da simplicidade, mas talvez da inocência, da ingenuidade, porque ainda não tem a vivência da vida. E é engraçado isso, né? Porque você percebe que as crianças têm um tipo de comportamento e, de repente, transfiguram esse comportamento e fica bobo quando fica adulto, né? A gente tem esse negócio. E, para mim, portanto, a figura da simplicidade, no meu entendimento, é justamente no oposto etário. Não está na criança, está no idoso, está no velho. Naquele que viveu, naquele que experimentou a vida, naquele que amadureceu e que, porque viveu, experimentou a vida e amadureceu, ele aprendeu, ou pelo menos nesses tempos tão confusos que a gente tem vivido, deveriam aprender o que de fato vale a pena na vida. Que a gente vai descobrir que o que de fato vale a pena na vida a gente não pega e a gente não compra. Grava isso no seu coração. O que de fato vale a pena na vida a gente não pega
e a gente não compra. O problema é que quando a gente descobre isso, está na hora de ir embora. A gente chega ao final da vida, olha para trás, eu já disse isso aqui, tenho repetido, para que não é que se torne um mantra entre nós, mas que seja um ecoar de reflexão e de consciência para que vivamos adequadamente as vidas que nós possuímos. Porque eu digo sempre que a morte é uma realidade universal, a vida não. Todos vamos morrer. Todos vamos morrer. A gente não gosta de conversar sobre essas coisas, mas a gente sabe disso. E eu gosto de usar a seguinte declaração: esse auditório não tem mais 100 anos de vida. Não tem. Então, o nosso medo não é morrer. A gente sabe que vai morrer, não tem como fugir disso. A despeito da raça, da crença, da condição financeira, todos vamos encontrar o nosso ponto final. O nosso medo é chegar aqui no final, olhar para trás e descobrir que nós não vivemos a vida de forma correta, adequada, plena. A vida abundante que Deus tem reservado para nós. E talvez essa seja a maior e melhor definição de simplicidade. Aquele que sabe viver a vida valorizando o que realmente importa. Entendendo que de fato vale a pena na vida, a gente não compra, a gente não pega. O simples é aquele que abre mão do enfeite, do ornamento, da perfumaria, para viver a vida na sua essência. A despeito do que os outros vão achar, a despeito do que os outros vão pensar. Porque nós chegamos num movimento tão desconexo da sanidade, que nós começamos a gastar dinheiro que a gente não tem para comprar o que a gente não precisa, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para a gente. Você já parou para pensar nisso? A pessoa escolhe o carro porque o outro vai falar. Escolhe a casa porque tem que dizer que mora no bairro tal. E aí vai vivendo a vida. Eu conheço vários que estão com o carro do ano com 70 boletos para pagar, passando perrengue. Conheço gente que dá festa para dar satisfação para os outros. Não tem onde cair morto. Aí faz um financiamento, pega empréstimo para quê? Para dar satisfação para quem não está nem aí para a gente. Vidas desfragmentadas, sem sentido, empobrecidas da razão de viver, mas estão lá, postando suas imagens, suas fotos, seus movimentos, suas comidas, suas idas e vindas nas redes sociais. Para quê? Perderam a simplicidade da vida, perderam a essência da vida, e vão descobrir, que tem isso, né? Você vai lá no seu perfil, você tem lá 2, 3, e tem agora a moda, o negócio está tão doentio, que tem a moda de comprar seguidor. Você já viu esse negócio? Aí a pessoa tem lá 20 mil seguidores. Aí tem 3 curtidas, 2 curtidas. Ele não entendeu a lógica do negócio. Mas o que ele quer fazer? Ele quer mostrar para os outros que ele é o cara que tem tantos mil seguidores. Eu vi pastores se perderem nesse sentido na pandemia. Quantos views deu na sua igreja lá? Quantos tem no seu canal? E eu conheci a história de gente tão doente que ele passa o dia clicando no view dele, ele assistindo ele mesmo para dar view para ele mesmo. Se perdeu. Pessoas que deixaram a simplicidade e se perderam na complexidade da existência, tentando ser o que não... Qual o propósito? E essa habilidade, quanto antes aprendermos, mais libertadora será. Acredite no que eu estou dizendo para vocês. Quanto antes nós aprendermos a simplificar a nossa existência, mais plenos, belos e leves nós seremos. Além da simplicidade gerar em nós, além da humildade gerar em nós a simplicidade, ela gera em nós a modéstia. Só que a modéstia é uma virtude que é meio nitroglicerina. Ela é perigosa. Se você não souber manipulá-la, ela explode na sua cara. E é perigosa quando ela se torna
confundida com a falsa modéstia. Você já ouviu falar da falsa modéstia? É quando uma pessoa ela sabe que ela é capaz, mas ela finge humildade para poder ganhar o olhar do outro. É aquela pessoa que tem orgulho da humildade, conhece? É esse tipo de gente aqui. Do outro lado, qual é a verdadeira modéstia? É o indivíduo que sabe que, apesar de, na nossa travessia pela vida, esbarrarmos com pessoas que vão tecer elogios por conta das nossas habilidades ou por conta dos nossos talentos, que elas estão percebendo a partir do ponto de vista delas, as pessoas não conseguem se ver assim, porque elas têm consciência de quem de fato elas são. São as pessoas que não são entregues aos elogios, que não são tomadas pelos aplausos. São pessoas que percebem que é exatamente por meio da sua simplicidade, da sua humildade, que ainda tem um longo caminho para percorrer. É ver o pastor Irlandes, aos seus quase 90 anos, levantar da cama, ir à estante, abrir um livro para aprender, porque não se viu uma pessoa completa. Porque vê espaços para novos aprendizados. E assim, essas pessoas nunca vão tomar o elogio como ponto de chegada. Podem usar o elogio como um ponto de partida, como uma abertura para novos aprendizados e novos crescimentos. Então, em suma, a modéstia verdadeira, ela não permite que a pessoa seja seduzida e seja tomada por aplausos externos. E toma muito cuidado com quem te aplaude. Toma muito cuidado com os elogios que são direcionados ao seu coração. Pode ser que você esteja sendo seduzido, atraído para algumas armadilhas que vão neutralizar a sua trajetória e, sobretudo, aquilo que Deus tem preparado para você. E as Escrituras são muito claras de que aqueles que buscam os aplausos dos homens não receberão o apreço e o reconhecimento de Deus. E uma outra virtude, a última, que é decorrente da humildade, é a gratidão. E pode ser muito estranho falar de gratidão nesse contexto de humildade, mas eu posso afirmar que só existe gratidão quando há humildade. Porque gratidão, diferente do que muita gente pensa, não é uma tentativa de compensação. Gratidão não é uma tentativa de troca. Para isso existe o capitalismo. A gratidão, não. A gratidão, ela não se pauta também, eu vou colocar aqui, nem na bajulação, nem na adulação, porque a bajulação e a adulação são esses meros disfarces que às vezes a gente acaba usando para interesses pessoais. É a pessoa que bajula com interesse adiante. É a pessoa que adula porque tem um propósito outro. A gratidão não. A gratidão é o reconhecimento e a alegria de que eu recebi algo sem merecer. De que mesmo com todos os meus esforços, eu não sou merecedor disso que está sendo direcionado a mim. E para reconhecer isso, é preciso muita humildade. Assim como é preciso muita humildade para manter a gratidão na sua memória. A gratidão talvez seja uma das poucas virtudes que revela a grandeza de algumas pessoas. De entender que só estou aqui e sou o que sou hoje, porque na minha travessia, essa caminhada não foi feita sozinha. Outras pessoas participaram disso. Outras pessoas contribuíram para que isso acontecesse. Eu sou grato a incontáveis pessoas que na trajetória têm permitido eu chegar onde eu estou. A começar na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, meus mentores, meus amigos espirituais, as pessoas que contribuem para a saúde que eu tenho, seja ela de forma física, emocional, espiritual. Pessoas que se fazem presente com a sua experiência, com o seu conhecimento, que acolhem as minhas angústias, os meus medos, as minhas dúvidas. Pessoas que, em algum momento, contribuíram para que, então, houvesse uma lembrança sobre a minha trajetória, as minhas experiências. E se você fizer uma avaliação daquilo que
te trouxe até aqui, você vai perceber claro e evidentemente, havia em cada fase pessoas. E a gente precisa manter viva a memória gratulatória por essas vidas. E ter a humildade de pegar um WhatsApp, pegar um telefone e manifestar hoje, quando você está ocupando exatamente essa posição, o reconhecimento. Eu quero te agradecer, porque você contribuiu para que hoje eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo diante de Deus. Vez por outra eu faço isso. Vez por outra eu pego uma dessas pessoas, levo, almoço e tento expressar por meio das minhas palavras, às vezes, dependendo de onde essa pessoa mora, por meio de uma ligação, por meio de uma oração, à distância, expressando a minha gratidão, o meu reconhecimento por conta dessas vidas. E para isso, nós precisamos permitir que a humildade gere no nosso coração esse sentimento de gratidão. É o que é ilustrado, inclusive, no próprio Evangelho, sobre os 10 leprosos. Os 10 são curados. Um apenas volta e reconhece que a cura não foi por mérito, foi por graça. E reconhece isso em gratidão. E eu termino citando o maior exemplo de demonstração de humildade que você e eu possuímos, que é o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo número 2, ele destaca esse aspecto da sua divindade. Paulo nos lembra que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o maior exemplo de alguém que desce do altar da sua própria personalidade, da sua divindade, e se autolimita. Porque quando ele sai do eterno, do Kairos, do tempo que não é medido pelo Cronos, pelo presente, pelo passado, pelo futuro, pelo começo, pelo meio e pelo fim, porque você e eu somos seres, por enquanto, na condição em que estamos, finitos. E depois que sairmos daqui para a eternidade, nos tornaremos infinitos, mas nós não somos eternos. A eternidade é uma característica daquele que não tem começo e não tem fim. Nós temos começo e não teremos fim. E por isso, a diferença do eterno para o infinito. E Deus deixa o eterno e vem para a condição terrestre chamada vida, que é medida por esse ponto de começo e esse ponto de fim entre nascimento e morte, que nós chamamos de finitude. E ele se autolimita a isso. Se torna homem como nós, um conosco, para experimentar da morte, é isso que a gente há pouco celebrou, para que aquele que é eterno pudesse ficar 3 dias no mundo dos mortos e de lá sair, para que então você e eu pudéssemos experimentar hoje de uma vida repleta de sentido e de significado. E fez isso, se submeteu a isso, por uma única razão, porque te ama. Porque me ama. Porque ama a todos nós. E o meu desejo e a minha oração é que nós sejamos sempre humildes em reconhecer que a vida que nós temos é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. Nós não somos seres autoexistentes nem autossuficientes. Deu para ver que a minha voz não é a mesma, né, dos últimos encontros. Encontrei com outros fanhos como eu aí nesses dias. Né? São marcas da nossa limitação. São marcas das nossas fraquezas. E no meio disso tudo, sabe o que a gente contempla? O cuidado de Deus. Primeiro, renovando o fôlego da vida em nós. Porque nós não temos garantia que a gente vai estar aqui amanhã. Não mesmo. Há umas 2 ou 3 semanas, eu relembrei o caso de um amigo, 12h40, em Irajá. O seu cunhado levou um tiro de fuzil e a bala ficou alojada numa C da coluna, que o deixou tetraplégico na hora, um médico de 40 e poucos anos. Como que a vida muda numa fração de segundos.
Essa é a nossa realidade. Então, chegar até aqui não é mérito nosso. Não mesmo. Termos saúde, condições para encarar a vida, ir, ter um ambiente de trabalho, labutar e receber a recompensa desse trabalho com os recursos financeiros que nos sustentam, que sustentam a nossa casa, lá por trás de tudo, não é mérito nosso. É de Deus. Ele que faz o sol nascer, Ele que nos sustenta enquanto dormimos, Ele que faz a chuva cair, Ele que renova toda essa atmosfera que permite que você e eu, só hoje, pudéssemos inspirar e expirar incontáveis vezes sem sequer se aperceber disso. Que nos dá o privilégio de viver numa terra de abundâncias. Eu já contei aqui a experiência que eu tive de me despedir de um ente muito querido, um tio materno, que nos seus últimos momentos de vida, numa crise renal crônica, atrelada ainda a uma diabetes que já tinha tomado por completo, só podia chupar uma pedra de gelo por dia. Eu me recordo que nos últimos dias com ele me pediu água. Ele me chamava de Dani. Dani, me traz água, por favor. Eu estou morrendo de sede. E eu fui à enfermeira-chefe, pedi para ela autorização para dar água. Ela falou assim, se você der água, ele vai morrer. Eu pensei comigo, ele vai morrer. Eu sei que ele não vai sair daqui, então deixa eu dar água para ele. Ela falou, se você quiser, pega uma gaze aí, vai lá, coloca um pouquinho de água nessa gaze, umedeça os lábios dele, que vai já dar uma sensação de frescor. Eu lembro, como se fosse ontem, eu tentando colocar 2 litros de água numa gaze, e indo à direção dele, tentando poupar o máximo que eu podia, e ali, apertando, economizando, apertando, e ver uma pessoa como eu nunca tinha visto na minha vida saborear 5 ml de água, 10 ml de água. E ao mesmo tempo em que ele saboreava aquela água, já sem enxergar nada, saía lágrima dos olhos, e ele não me viu chorando, angustiado por vê-lo naquela condição, e ao mesmo tempo constrangido, porque eu nunca tinha agradecido a Deus por um copo de água que eu tinha tomado. E aí, naquele momento, eu percebi como que o cuidado de Deus foi manifestado sobre a minha vida em situações que parece tão cotidiano, tão óbvio. Tão óbvio. E aí nós fomos surpreendidos de ontem para hoje, novamente com um movimento de guerra, onde pessoas estão tentando viver as suas vidas e são furtadas da sua existência, cerceadas das suas idas e vindas por conta da crueldade humana. Recebi o desenho de uma criança, filha de uma família pastoral lá na Ucrânia, que não acabou a guerra. A gente toca a vida. A gente toca a vida. As notícias vão sobrepondo as notícias, e aí as notícias velhas vão ficando para trás, mas não significa que os cenários mudaram. E me cortou o coração porque era um céu desenhado de preto, com bombas caindo, ela no canto, os pais em outro canto, e ela desenhando as amigas e os amigos, na idade de 6, 7 anos de idade, cheios de sangue, corpos partidos, gritando. Imagina o que vai ser dessa criança na sua trajetória de existência, tendo marcada na sua alma a experiência palpável da maldade humana. E aí a gente vai olhando para isso tudo, e não pode ser só mais uma notícia, nós não podemos permitir que os nossos corações sejam petrificados, sabe, necrosados diante disso. Mas que gerem em nós percepções e sentimentos, sobretudo de gratidão. Deus, muito obrigado. E que a gente use os benefícios e os privilégios que nós temos como oportunidades de expandirmos a alegria, a paz, a justiça, o amor, onde quer que a gente esteja.
Por isso, a minha oração, o desejo do meu coração, é que a gente seja mais humilde em reconhecer o que Deus tem feito por nós. Desde as situações mais insignificantes, até a maior expressão do amor dele por nós, que foi Cristo Jesus, que morreu por nós. E que humildemente a gente se coloque diante dele e diga: Senhor, muito obrigado. E a melhor forma de eu expressar a minha gratidão é viver uma vida prática de virtudes. Então, que ache em mim, o teu Espírito, maneiras de manifestar o teu amor. Que ache em mim espaço para que teu Espírito se expanda e haja, para que então seja percebida em mim uma virtude de humildade. E tantas outras que nós ainda vamos trabalhar aqui, para o nosso bem. Para o bem da nossa casa, para que a gente viva uma vida leve, bela, plena, profunda, cheia de significados. Mas, sobretudo, para que as pessoas, quando olharem para nós, elas reconheçam Deus em nós e possam glorificar a Deus nos céus quando olhar para nós e perceber: tem alguma coisa diferente aí. Então, que Ele faça isso na sua vida, na sua casa, na minha vida e na minha casa. Eu quero orar com você e quero colocar mais uma vez a sua vida e a minha vida na presença de Deus para que a gente viva isso aqui. Pai, a gente precisa, mais uma vez, reconhecer com gratidão quem o Senhor é e quem nós somos. E essa consciência nos coloca numa posição de humildade. E como nós aprendemos, a presença dessa humildade faz gerar em nós posturas e atitudes de simplicidade, entendendo que nós não somos tudo o que achamos que somos, nem somos tudo aquilo que as pessoas, às vezes, de forma equivocada, acham que somos. Que haja uma modéstia verdadeira de entendimento que nós somos finitos, limitados, não somos seres perfeitos, completos, mas que isso abre espaço para aprendizados, para crescimentos, para amadurecimento, em todas as esferas da nossa existência. E que, por consequência, isso gera em nós gratidão, entendendo que é o Senhor, sempre foi o Senhor. O que está posto sobre as nossas mesas como símbolo do sustento é prova do teu amor. Tem um recurso financeiro, mas antes dele tem o trabalho, e antes do trabalho tem a saúde, e antes da saúde tem a vida. E antes da vida tem um Senhor. É o Senhor. Sempre foi o Senhor. E que isso, ó Deus, nos coloque com os pés no chão. Para que, de alguma forma, nas nossas idas e nas nossas vindas, quando as pessoas olharem para nós, enxerguem um Senhor em nós. E se rendam a essa presença sobrenatural do Teu Espírito nas nossas vidas. É o que desejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.